Olá e boas-vindas a quem nos ouve para mais uma imersão profunda aqui no nosso espaço de descobertas. Eu estou super animado e que excelente ter a companhia de cada pessoa que acompanha a nossa análise de hoje. É um prazer estar aqui e olha, o material de hoje é realmente especial. Nossa, com certeza. A gente vai desbravar um material que, honestamente, muda a forma como a gente enxerga qualquer tipo de interação humana. O nosso foco hoje é um guia muito intrigante chamado 13 regras de presença de palco para capturar e cativar a audiência. É um título forte, né? Muito. E a grande missão desta nossa imersão é extrair, direto da fonte, os verdadeiros mecanismos da presença de palco. A gente quer provar algo que meio que contraria o senso comum, sabe? A ideia de que o carisma não é aquele dom mágico inato. Aquela coisa de fada madrinha, exato. Isso que uma fada madrinha concede a algumas pessoas e nega a outras. Na verdade, a tese central aqui é que o carisma é uma estrutura altamente técnica. Altamente técnica. É um conjunto de ferramentas que pode ser dissecado, aprendido e aplicado por qualquer pessoa. Qualquer pessoa mesmo. Sim, por quem precise se colocar diante de um público, seja em um estádio lotado ou, sei lá, em uma sala de reuniões. E para estabelecer a premissa fundamental do texto que estamos analisando, precisamos entender uma dura realidade do mundo do entretenimento. Conta mais sobre isso. A presença de palco é a variável central e absoluta de uma performance ao vivo. O material deixa isso inquestionável. É o que sustenta tudo. Exatamente. Pensa na anatomia de um show. Um artista pode errar as letras, pode tropeçar no andamento de um solo de guitarra, ou a equipe de som pode cometer erros técnicos frustrantes. O que acontece bastante, aliás. Acontece o tempo todo. Mas, se quem está com o microfone na mão dominar o espaço com carisma avassalador e elevar o fator de entretenimento ao máximo, Nada disso importa. absolutamente nada disso importa. O cérebro humano raramente retém a precisão técnica de uma nota musical depois que a noite acaba, mas ele jamais esquece a sensação de ter sido cativado. É a experiência emocional, né? É essa energia intencional que determina se os espectadores casuais vão se transformar em fãs defensores da marca ou se vão simplesmente esquecer que estiveram ali na manhã seguinte. Ok, vamos desvendar isso. Porque o texto organiza essas táticas de uma forma que constrói o artista de dentro para fora. Uma fundação sólida. Exato. Vamos começar pela base de tudo, que envolve a mentalidade, a imagem e a postura física, que são basicamente as regras 1, 7 e 2 do guia. É o alicerce da presença. Achei muito curiosa a abordagem do autor logo na primeira regra, que fala sobre a projeção. A instrução não é seja você mesmo, que é aquele clichê que a gente sempre ouve. O famoso clichê. A ideia é criar uma versão idealizada, quase uma hipérbole de si mesmo, mas que ainda tenha raízes na realidade. Tem que ser crível até certo ponto. O texto dá um exemplo bastante pragmático, tipo, se alguém não tem um senso de humor rápido e natural, não deve tentar emular o maior comediante de improviso do mundo. A plateia percebe na hora. A plateia fareja a inautenticidade de longe. Mas essa mesma pessoa pode, estrategicamente, contar piadas propositalmente ruins e sem graça entre as músicas. Se a entrega for feita com a convicção certa, Vira o charme da pessoa. vira a própria piada. Esse constrangimento planejado acaba sendo extremamente divertido. O que é fascinante aqui é a escolha precisa da palavra projetar. O guia mergulha na psicologia comportamental ao ressaltar que quem está no palco não precisa necessariamente acreditar na própria grandeza ou na própria ilusão logo no minuto em que pisa ali. Fingir até conseguir. É exatamente o princípio de agir até se tornar verdade. A ação de projetar essas qualidades desejadas de forma externa, a confiança, o mistério ou o humor, faz com que o público compre a ideia imediatamente. E aí cria um ciclo, né? Perfeito. É aqui que o ciclo se retroalimenta. Ao ver o público respondendo positivamente àquela projeção, a autoestima de quem está se apresentando recebe uma injeção química de dopamina real. O corpo reage fisicamente. Reage. Com o passar das músicas, essa projeção externa afeta o estado interno, até que a persona real e a persona do palco se fundam completamente. A barreira some.
Desarme totalmente. A pessoa relaxa, o raciocínio fica mais afiado e a confiança, que começou como uma técnica, se torna autêntica. E quando essa projeção interna começa a tomar forma, ela precisa de uma âncora visual, o que nos leva direto para a regra 7, sobre o figurino e a imagem. Ah, essa parte é vital. O texto é impiedoso nesse ponto, viu? Vestir roupas normais do dia a dia cria no público a expectativa subconsciente de uma experiência completamente normal. Não tem como fugir disso. E convenhamos, ninguém sai de casa, enfrenta trânsito e paga por um ingresso para ver a normalidade. É preciso parecer maior que a vida. Tem que ser um espetáculo visual também. O guia ilustra isso lembrando de bandas com visuais extremamente teatrais, como as pinturas faciais inconfundíveis do Kiss, no rock clássico, ou do Insane Clown Posse, no cenário hip-hop. Ícones visuais. Claro, o argumento não é que todo mundo precisa usar maquiagem pesada e armaduras, mas que, independentemente do gênero musical, o visual deve ser intencionalmente grandioso e fora do padrão cotidiano. O artista precisa ter um elemento único. Isso, algo que crie uma silhueta reconhecível e que renda fotografias icônicas. Sem dúvida. E essa lógica visual nos leva à consequência física imediata dessa mentalidade, que é a regra número 2, a linguagem corporal. Sim, a biologia da coisa. Metade de toda a percepção que o público forma sobre um artista deriva de sinais não verbais. É puramente físico e instintivo. 50% é muita coisa. É o peso da postura. A regra determina que o artista jamais pode se encolher ou ficar estático atrás de um pedestal de microfone, como se tentasse se esconder. Que é a reação natural do nervosismo, né? É um instinto de defesa, mas é exigida uma postura de dominância espacial. O texto descreve a biomecânica disso, ombros para trás e relaxados para baixo, cabeça sempre erguida, peito aberto e uma base sólida com as pernas afastadas na largura dos ombros. Uma postura bem imponente. Bem alfa. E as proibições são tratadas como pecados capitais no palco. Cruzar os braços cria uma barreira defensiva e demonstrar inquietação, tipo mexer no cabelo o tempo todo ou arrumar a roupa, Transmite insegurança. transmite pura ansiedade. O subconsciente de quem assiste precisa ser convencido, em frações de segundo, de que aquela figura no centro do palco é a dona absoluta daquele espaço. Exatamente. E dominar a própria postura é apenas o requisito mínimo para podermos falar sobre dominar o ambiente inteiro, né? Entrando nas regras 3, 4 e 6, o material traz uma reflexão muito interessante sobre como lidar com a multidão. A dinâmica de grupo. O autor usa uma metáfora brilhante sobre dinâmica social. Ele diz: imagine estar em uma roda contando uma história fascinante para 5 conhecidos, mas o tempo todo você mantém contato visual com apenas 4 deles e ignora completamente o quinto. É uma receita para o desastre social. O que essa pessoa invisível vai fazer? Em menos de 2 minutos, ela vai puxar o celular do bolso, vai inventar uma desculpa para ir ao banheiro ou vai começar a conversar com outra pessoa. A premissa é que o mesmo princípio biológico de necessidade de atenção se aplica a uma plateia de 100 ou de 10 mil pessoas. E a solução técnica para evitar essa dispersão é a regra número 3, o trabalho de palco estratégico. Como mapear isso na prática? O artista não pode esperar que a energia chegue até o fundo da sala por osmose. A tática recomendada é fatiar mentalmente tanto o palco quanto o público em setores geográficos. Setorizar a atenção. O artista mapeia a frente, o meio, os fundos, as laterais e o balcão superior. A movimentação deve ser um trânsito constante e intencional por essas áreas. Não dá para ficar parado no meio. De jeito nenhum. É preciso parar fisicamente em frente a cada um desses setores e entregar partes da música diretamente para eles. E o texto sugere ir além do limite do palco, pular nos retornos de som para ganhar altura, agachar para interagir de perto com a grade. Aquela coisa de suar junto com a primeira fila. Totalmente, ou até mesmo quebrar a quarta parede, descendo do palco e caminhando pelos corredores laterais. O espaço físico inteiro se torna um instrumento. E essa quebra de quarta parede prepara o terreno para a regra 4, que é transformar a apresentação em um poder coletivo. Sair do eu para o nós. Tirar o foco do eu e focar no nós. Achei fascinante ver como o autor detalha as engrenagens de envolver a audiência, porque
Vai muito além daquele pedido preguiçoso para a plateia bater palmas no ritmo. Bater palma é o básico do básico. Muito básico. Ele sugere táticas de tribalismo puro. Instigar batalhas de volume de voz entre o lado direito e o lado esquerdo do público. Sugere o ato ousado de puxar superfãs da primeira fileira para o palco para cantar o refrão no microfone principal. Isso gera um engajamento absurdo. Ou até apontar para alguém na plateia e exigir um solo imaginário de guitarra no meio da música, o famoso air guitarra. Ou pedir que um fã tente fazer um beatbox improvisado. Quando a banda abraça esse caos controlado, a barreira invisível entre as divindades no palco e os mortais na plateia simplesmente desaparece. Se conectarmos isso ao panorama geral do comportamento humano em multidões, percebemos que há uma engenharia social muito sofisticada operando aí. Engenharia social pura. E isso culmina na regra 6, que trata de tornar o espetáculo intensamente pessoal para indivíduos específicos. É quase um paradoxo, né? Pessoal no meio da multidão. Mas funciona. Quando um vocalista trava contato visual prolongado com alguém na segunda fileira ou faz uma pergunta direta e provocativa para um fã que claramente tem uma energia extrovertida, cria-se uma tensão social palpável no ambiente. A pessoa congela de forma boa. Sim, durante aqueles 30 segundos, o artista eleva aquele espectador a um patamar intermediário, algo entre um membro comum do público e um membro honorário da banda. O mais interessante não é o efeito sobre essa pessoa específica, mas o efeito psicológico sobre o restante do público. O desejo de estar lá. Exato. Ao testemunharem esse nível de intimidade, as outras milhares de pessoas sentem um desejo quase magnético de alcançar esse mesmo grau de engajamento. A percepção coletiva do valor do show dispara porque todos sentem que qualquer um ali pode ser o próximo a fazer parte do espetáculo. Aqui é onde a coisa fica realmente interessante, porque toda essa interação depende de um motor que nunca pode morrer. O ritmo da apresentação. O ritmo dita tudo. As regras 5, 8, 11 e 12 abordam a manutenção implacável dessa energia e a disciplina mental necessária. A regra 5 lança uma diretiva que parece exaustiva, o fim absoluto do silêncio. É uma regra polêmica, mas fundamental. Na tese do guia, o silêncio é sinônimo de tédio. Como a audição é o sentido que ancora a experiência, permitir ar morto enquanto um guitarrista troca a corda ou o baterista ajusta uma peça é um crime contra o ritmo do show. Quebra totalmente o feitiço. O texto orienta preencher cada lacuna narrativa com histórias curtas sobre a estrada, com o contexto inusitado de como uma música foi escrita, ou até com pequenas esquetes pré-planejadas com os outros membros da banda. Tudo para manter a atenção presa. Sempre com a cautela de limitar essas esquetes a 2 ou 3 por noite, para que o show não vire uma peça de teatro amadora, lógico. A regra de ouro rítmica é: a introdução da próxima música deve começar a ecoar antes mesmo que os aplausos da música anterior terminem. Uma transição perfeita. Mas confesso que lendo essa parte me veio um questionamento. Será que o silêncio não pode ser em si uma ferramenta dramática poderosíssima? Lembrei imediatamente do Freddie Mercury no Live Aid, controlando 70 mil pessoas apenas levantando a mão e parando tudo, deixando um silêncio absoluto tomar conta antes da resposta vocal do público. Aquilo foi monumental. É um excelente contraponto, mas a distinção técnica aqui é fundamental. Qual seria a diferença na visão do guia? O que o Freddie Mercury fez no Live Aid foi o uso de uma pausa dramática ativa. Aquele silêncio estava carregado de expectativa, a atenção estava sob o comando total dele. Ele estava regendo o silêncio. Regendo o silêncio ao... O que a regra 5 do guia proíbe severamente é o silêncio passivo, o chamado ar morto. É aquele momento constrangedor em que os músicos estão de costas para o público afinando instrumentos, olhando para o chão ou bebendo água sem nenhuma intenção performática. Fica parecendo um ensaio de garagem. Esse vácuo de intenção é o que drena a adrenalina da sala e que quebra a suspensão de descrença do público. Faz todo sentido. A intenção dita a regra. E falando em intenção exagerada, a regra 8 me fez rir sozinho lendo o material. Ela exige que a alta energia seja injetada até nos micromomentos imprevisíveis. Essa regra é maravilhosa. O autor usa um cenário excelente. Digamos que o artista deixa o microfone cair no chão por acidente. A reação natural e lógica de qualquer ser humano adulto seria suspirar,
abaixar e pegar o objeto. Sim, pegar o microfone e pedir desculpas. Mas a regra exige o espetáculo. O texto sugere que o artista dê 3 passos para trás, pegue impulso e faça uma cambalhota ou uma estrela para recuperar o microfone. É teatral demais. O ponto não é a acrobacia em si, mas a compreensão de que a moeda mais valiosa dentro daquela sala é a atenção contínua. Um erro técnico visível não deve ser corrigido com discrição. Ele deve ser transformado no momento mais dinâmico da noite. Isso levanta uma questão importante e que considera o coração psicológico desse guia. Transformar um erro em um salto acrobático exige uma ausência total de vergonha no momento. Muita cara de pau. Muita. Isso nos leva diretamente ao perigo da nossa própria mente destrinchado nas regras 11 e 12. A regra 11 funciona como um escudo cognitivo. É estritamente proibido praticar a autorreflexão enquanto a performance acontece. Nada de analisar os próprios erros em tempo real. Se o vocalista entrar no tempo errado da música, ou se a voz falhar em uma nota aguda, a mente natural tentará analisar o erro. Por que eu fiz isso? Será que todos perceberam? O guia alerta que essa espiral de pensamento no tempo real envenena a presença física instantaneamente. A pessoa murcha. Os olhos perdem o foco e a postura cai. A ordem é ignorar a falha com uma frieza tática. E a regra 12 complementa isso com um bloqueio verbal absoluto. Nunca, em hipótese alguma, anuncie ao público que está sentindo nervosismo. Aquela sinceridade que dói. Aquela clássica confissão no microfone. Gente, é meu primeiro show grande, estou muito nervoso, tenham paciência. O guia considera isso uma sabotagem letal. Achei essa lógica fascinante, porque parece contrariar aquela ideia moderna de que a vulnerabilidade é sempre positiva, não é? É uma desconstrução disso. O autor explica que no contexto de uma performance de palco, demonstrar esse tipo de nervosismo quebra a fantasia e transfere um peso para a plateia. As pessoas pagaram o ingresso e saíram de casa para ver uma figura maior que a vida. Elas não querem ser as cuidadoras ali. Elas estão ali buscando catarse, escapismo e energia. Elas não querem assumir o papel de terapeutas emocionais do artista. E o guia traz um ponto libertador sobre o que chamamos de nervosismo. Muitas vezes, as mãos suadas e o coração acelerado não são sinais de medo. São pura preparação física. Sim, é o corpo inundado de adrenalina preparando a pessoa para um esforço fora do comum. É excitação química pura. A orientação é abraçar essa biologia, fazer uma piada rápida se algo der errado de forma muito óbvia, mas manter a engrenagem da superestrela girando implacavelmente. E com essa blindagem mental compreendida, o material nos encaminha para a fase de evolução e legado do artista, abordada nas regras 9, 10 e 13, onde a regra 10 impõe uma lei que deveria ser gravada em pedra na era digital em que vivemos. A política da positividade. A política de 100% de positividade enquanto estiver no palco. Sob nenhuma circunstância, o artista deve criticar a energia do público, dar broncas na equipe técnica pelo microfone ou tentar usar de sarcasmo ácido contra um colega de banda. Até porque o sarcasmo falha fácil. A linha entre uma piada sarcástica e a arrogância genuína é fina demais, e o risco de má interpretação é estratosférico. Considerando que hoje existem centenas de câmeras de celular apontadas para o palco a todo segundo, um único momento de irritação genuína, capturado em 10 segundos e descontextualizado na internet, pode manchar permanentemente uma reputação. Uma reputação que demorou décadas às vezes. Décadas de suor para ser construída. A diretriz é que o palco seja um território de bondade implacável e energia afirmativa. E essa positividade não é sobre forçar um sorriso falso, porque isso culmina perfeitamente na regra 13. O autor a deixa para o final como a chave mestra. A diversão é a forma mais pura de autenticidade. O público sente quando é de verdade. Quando um artista permite a si mesmo rir de verdade, dançar sem coreografia exata e ser absurdamente pateta com total confiança, ele não está apenas se divertindo, ele está exercendo o controle de campo. É um magnetismo poderoso. Ao irradiar uma diversão genuína, o performer cria um centro de gravidade tão forte que puxa toda a sala para a realidade dele.
Isso cria um campo de força psicológico que impede o artista de ser sugado pela ansiedade coletiva ou pelo julgamento silencioso que muitas vezes emana da plateia nos primeiros 15 minutos de show. A regra silenciosa do espaço é: quem está se divertindo mais de forma confiante é quem dita os termos da realidade daquele ambiente. Na do meta-aprendizado na regra 9. O dever de casa. A performance não termina quando as luzes se apagam. O trabalho invisível requer gravar as próprias apresentações rotineiramente. E o objetivo ao assistir a esse material não é admirar a si mesmo, mas fazer uma autópsia fria e clínica da noite. É ter aquele olhar crítico. O artista deve observar nos vídeos exatos os momentos em que a energia da sala pareceu murchar, analisar por que uma transição de música pareceu arrastada e mapear que tipo de movimentação física gerou o maior pico de aplausos. E o guia vai um passo além da música. Essa parte de sair da bolha musical é genial. Ele instrui o estudo de mestres da presença em áreas completamente distintas. A recomendação é analisar detalhadamente como os lutadores profissionais de pro wrestling controlam arenas imensas apenas com provocações e ritmo. Os vilões da luta livre são mestres nisso. Exato. Observar o timing milimétrico das pausas dos comediantes de stand-up e estudar o magnetismo corporal de grandes líderes empresariais conduzindo palestras de inovação. A mecânica da atenção humana é universal. Então, o que tudo isso significa para nós? Longe das luzes de um estádio. Chegamos à síntese desta exploração. Fica muito evidente que esses 13 princípios não são um manual exclusivo para quem segura uma guitarra ou canta em uma banda de rock de arena. Vai muito além. Esse é um tratado sobre como a psicologia humana reage a demonstrações de confiança e intenção. A mesmíssima estrutura que sustenta um vocalista performático é a que permite a um violinista em uma orquestra erudita capturar a respiração do teatro. É a mesma ciência. É a mesma mecânica que faz a plateia de um recital de poesia marginal prender a respiração, ou que um político usa para inflamar um palanque ou um líder militar para inspirar confiança. Os gatilhos de carisma são universais. Essa é a conclusão mais valiosa para o panorama geral da nossa audiência. O conhecimento só demonstra sua força real quando tiramos ele da teoria e o colocamos na prática diária. Como aplicar no dia a dia? Qualquer pessoa que acompanhe a nossa análise hoje e que tenha na agenda a responsabilidade de apresentar o fechamento de um projeto complexo na empresa, liderar uma reunião de crise com a equipe ou defender uma tese acadêmica diante de uma banca, pode empregar exatamente este arsenal tático. Literalmente as mesmas ferramentas. Trata-se de calibrar conscientemente a postura física antes de entrar na sala para projetar a autoridade natural do domínio de espaço. Envolve usar a modulação da voz e varrer o ambiente com o olhar para garantir que absolutamente ninguém na mesa de reuniões se sinta periférico ou ignorado. Lembra a regra de fatiar o espaço. Exatamente. Envolve projetar a certeza absoluta de quem pertence àquele exato lugar. O propósito final de tudo isso, como o autor sintetiza brilhantemente, é criar um ambiente tão magnético que as pessoas simplesmente sintam um imenso prazer em compartilhar aquele espaço específico com quem está no centro das atenções. É uma habilidade construída. Obviamente, isso não é um botão que se liga e desliga. É um músculo que exige observação constante, experimentação contínua e a coragem de errar em pouco mais alto do que o normal. Que jornada de quebra de paradigmas! Para encerrar, eu queria deixar um pensamento solto, uma pequena provocação mental para nossa audiência ruminar nos próximos dias. Vamos lá. Nós passamos essa análise inteira compreendendo como projetar uma versão hiperbólica de nós mesmos, aliada a um figurino imponente e atípico, consegue hackear o cérebro coletivo de milhares de pessoas para que elas prestem atenção incondicional a quem detém a palavra. O poder do espetáculo. E se fizermos um exercício de imaginação, o que aconteceria se alguém aplicasse essa mesmíssima regra do maior que a vida e do domínio intencional de espaço em uma simples e burocrática terça-feira no escritório? Seria, no mínimo, curioso. Se a postura do palco colidisse com a máquina do café, será que a nossa rotina cotidiana se transformaria subitamente em um espetáculo cheio de espectadores fascinados pela nossa confiança?
Ou será que apenas quebraríamos as regras silenciosas e engessadas do jogo corporativo? Fica a reflexão. Fica o convite para quem tiver a ousadia de testar, nem que seja por 5 minutos, os verdadeiros limites do próprio carisma. Agradecemos imensamente a companhia e a mente aberta de quem nos ouve nesta imersão de hoje. Continuem questionando o que parece óbvio e até a nossa próxima exploração.